Respire fundo agora. Isso. Respire fundo e diga: Deus é bom. Ele me ama. Ele foi com a minha cara. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Veja bem, irmãos, ele diz: eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E Pedro me diz que ele estava andando por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, se ele desceu do céu para fazer a vontade de Deus, e ele estava fazendo o bem e curando a todos, qual é a vontade de Deus, irmãos? Tem gente que diante de um quadro de enfermidade, de doença, de um ataque do diabo, eles não sabem o que Deus quer naquela situação. Primeiro, ataque do diabo, Deus não está por trás, viu, gente? Tem gente que pensa que o diabo está atacando porque Deus está incentivando. Não, irmãos. Deus está construindo e o diabo quer destruir. Defina bem isso. Ah, não, mas por que Deus permitiu o diabo tocar na vida de Jó? Isso é outra história. Mas o que abriu a porta, que deu legalidade para o diabo tocar na vida de Jó, foi o medo que Jó tinha, porque não conhecia o caráter de Deus e não confiava em Deus. Como não é o foco da mensagem hoje, mas guarde isso. Guarde isso. E uma coisa, é uma dica que eu dou, irmãos, é uma dica infalível. A nossa referência não é Jó, e sim Jesus. Diga: a minha referência não é Jó, e sim Jesus. Irmãos, quem reflete o caráter de Deus é Jesus. Jó só foi reconhecer no final do livro dele ali que ele era um tolo. Que ele falava de coisas que ele não conhecia, ele falava de Deus sem conhecimento, mas quando a ficha caiu de quem Deus é, ele entendeu. Rapaz, eu falei muita besteira porque não tinha conhecimento. Eu falei muita asneira. E essas asneiras que Jó falou, irmãos, infelizmente estão confundindo pessoas até nos dias de hoje. Mas pegue o que Jesus falou, pegue o que Jesus fez, amém, e você vai saber quem é Deus e o que Deus faz e o que Deus fala, amém. Então diga: Jó não é a minha referência. Jesus, a expressão exata de Deus, é a minha referência. Jesus falou com Filipe, irmãos: quem me vê a mim, vê o Pai. Amém. Ele disse: o que eu faço é o mesmo que Deus faz. Então, irmãos, a nossa referência, o nosso parâmetro não é Jó, e sim Jesus. Amém? Então, tem pessoas que diante de adversidades, diante de problemas, elas pensam que Deus está por trás daquilo. Não, irmãos, Deus não está querendo te derrubar, Deus está no negócio de te promover, de te levantar. Sabe, quando as circunstâncias vêm para te derrubar, Deus está pronto, irmãos, para te levantar. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Não vos enganeis. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Deus não está fazendo o bem num momento e fazendo o mal no outro momento. Irmãos, Deus, Ele é a fonte de todo o bem. Deus é a fonte de todo o bem. Quando nós definimos bem essas coisas dentro de nós, amém, não é apenas a gente concordar com a mente, nós precisamos crer nessa verdade no coração. Quando isso está bem definido dentro de nós, irmãos, na hora que a circunstância vem, a gente já pode reagir a partir da própria palavra. Amém? Então Deus, Ele está no negócio de fazer o bem. Porque Jesus, Ele fez o bem e curou a todos. Jesus, Ele libertava os que eram oprimidos do diabo. Deus não estava oprimindo ninguém e Deus não está oprimindo ninguém. Ninguém. Eu não sei se os alunos do Rema aqui já tiveram a matéria Caráter de Deus. É uma matéria muito esclarecedora, irmãos. É uma matéria que define muito bem as coisas. Caráter de Deus. Se você conhece o caráter de Deus, você sabe o que Ele faz e o que Ele não faz. Mas enquanto nós não discernimos, o que Deus faz e o que Ele não faz, o que vem dEle e o que não vem dEle, engano pode chegar, dúvidas podem chegar, mas nós não precisamos andar no engano, irmãos. Há uma palavra, sabe, que ela é como luz para a nossa vida, porque quem anda na palavra não anda no escuro.
Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo ela é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém? Ainda que você comece a sua caminhada em Cristo, irmãos, sem muito conhecimento, sem muita revelação, mas à medida que você vai se expondo à palavra, à medida que você vai buscando conhecimento, à medida que você vai buscando ao Senhor, à medida que você vai se entregando e se abrindo para que Deus esclareça o seu entendimento, irmãos, a sua vereda vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Quantos já acordaram, por exemplo, 5 da manhã? O dia está como o Wesley, Cleidiane, eles acordam nesse horário. Eu também, a maioria de nós acorda bem cedo. E nós sabemos que 5 da manhã o dia não está perfeito ainda. O sol está querendo romper com a escuridão da noite, ele está naquele trabalho dele de vir à tona e clarear o nosso dia, mas a gente sabe que às 5 da manhã o dia ainda não está perfeito. 5:30 já está um pouco mais claro, 6 horas já melhora bastante, 7 horas está bem melhor, mas qual que é o momento, irmãos, que o dia está plenamente claro? Meio-dia. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, irmãos, nós podemos chegar no Senhor com pouco conhecimento, com pouca luz a respeito da palavra de Deus, mas à medida que nós caminhamos no Senhor, à medida que nós conhecemos a palavra, irmãos, a verdade é que as coisas vão ficando mais claras diante de nós. Coisas que até então nos confundiam, passam a não nos confundir mais. Amém? Isso é muito importante, irmãos, porque há ensinamentos errados. E ninguém ensina errado, irmãos, por má fé e nem de propósito. Cada um dá o que tem. Amém? Então eu só posso transmitir o conhecimento que eu tenho. E há homens com chamados genuínos do Senhor que, infelizmente, por terem já aprendido errado, estão transmitindo o conhecimento errado que receberam. E há pessoas presas, irmãos, há pessoas confusas em relação ao caráter de Deus, porque receberam o ensinamento errado. Mas deixa eu te falar uma coisa, quando você encontra a verdade, você sabe quem encontrou? Por muitos anos, irmãos, eu aprendi uma religião. Mas no dia que eu me deparei com a palavra, irmãos, é um negócio interessante, você não conhece, mas você identifica que é a verdade. Porque quando a verdade chegou em mim e começou a confrontar o ensinamento errado que eu tinha aprendido, eu sabia o que era a verdade. Quando me falaram que Deus não está pesando a mão sobre a minha vida, eu sabia que era verdade. Que essa verdade veio para destruir sofismas, pensamentos equivocados que estavam armazenados aqui. Mas quando a verdade chega, irmãos, quando a luz chega, as trevas têm que se dissipar. Porque trevas nada mais é do que a ausência de luz. Já pensou sobre isso? Trevas nada mais é do que a ausência de luz, irmãos. Enquanto não temos luz, a treva permanece, ou prevalece. Mas quando a luz chega, irmãos, e a Bíblia diz que a verdadeira luz já brilha. E as trevas, irmãos, elas não podem permanecer, não podem prevalecer. Amém? Eu creio, irmãos, que nós vamos sair daqui hoje um pouco mais esclarecidos. Talvez você esteja aí, mas eu já sei de tudo isso aí. Amém. Que coisa boa que você já sabe. Mas Paulo diz que a ele não desagradava falar sempre as mesmas coisas, porque é segurança. Amém? Sempre as mesmas coisas, porque a palavra, irmãos, ela se renova a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam. E quanto mais nós ouvimos a verdade, mais fixada no nosso coração ela fica. Então, se você já ouviu isso, nunca se canse de ouvir a palavra, irmãos. Porque a mesma palavra que você ouviu em um dia que estava tudo bem, no dia que não está tudo bem, quando você ouve aquela mesma palavra, ela surte efeito. Porque há uma necessidade a ser suprida. Porque talvez quando você ouve algo que você já ouviu, já conhece, e está tudo bem, você desconsidera, mas de repente, no dia mau, o dia mau vem para todos, você ouve aquela mesma verdade. Mas aí, porque o dia mau está batendo a sua porta, você vai dar uma atenção a mais, você vai considerar mais, e aquela palavra vai te libertar daquele dia mau. Aquela palavra vai te fazer prevalecer contra o dia mau.
contra as circunstâncias que querem te parar. Nós sabemos, irmãos, que Tiago, ele falou mesmo que nós precisamos ter, por motivo de toda a alegria, o passarmos por várias provações, não é isso? Sabendo que a provação da nossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Ora, a perseverança, ela precisa ter ação completa para que sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Pode projetar, por favor, Tiago, capítulo 1, a partir do verso 5. Tiago, capítulo 1. Não, é antes, né? Acho que é verso 2. Tiago 1, 2, verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança, ela deve ter ação completa para que sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, nós pegamos esse texto aí, irmãos, e às vezes não entendemos que as provações, né, as adversidades, elas vão provar a nossa fé. Ok, dependendo da nossa reação diante delas. Amém? Mas, de fato, se a gente não reagir corretamente, as provações, as adversidades, elas vão nos parar. Se a gente não tiver a reação correta. Ou seja, quando chegar a provação, quando chegar a adversidade, você precisa dar a resposta correta. E qual é a resposta correta? O que a Bíblia diz a respeito disso. E quando nós temos a resposta correta, nós conseguimos nos alegrar, mesmo em meio a provações. Mas sem a resposta correta, sem a palavra dentro de nós para responder à altura, irmãos, a confusão pode chegar. Questionamentos a respeito do caráter de Deus podem chegar, dúvidas podem chegar, é por isso que Tiago disse, não vos enganeis, meus amados irmãos. Existe a possibilidade de nós nos enganarmos, sim. Mas quando nós temos, né, esse parâmetro chamado Jesus Cristo, irmãos, quando nós temos o interesse de interagirmos com a palavra, o diabo não vai mais nos enganar. As mentiras dele não vão mais nos enganar, não vão mais nos tirar de um lugar de segurança em Deus. Aleluia, aleluia. O diabo, irmãos, ele é o nosso inimigo mesmo, ele quer nos parar, mas diga, ele quer, mas ele não pode, diga. Ele quer, mas ele não pode. Você tem aliança com um Deus que é invencível, irmãos. Deus nunca perdeu uma batalha. Deus nunca perdeu uma batalha. Aí você diz assim, e o povo de Deus quando perdia batalhas? Se você for ler o que está por trás das batalhas perdidas pelo povo de Deus, você vai se deparar com desobediência, você vai se deparar com ações que Deus não tinha ordenado. É por isso que o povo de Deus já perdeu batalhas, mas Deus nunca perdeu batalha, e Ele nunca perde batalha, e Ele nunca vai perder batalha. Então você está em um lugar seguro, você está em Deus, você está em um lugar seguro. Amém? Você está em um lugar seguro. Aleluia. Eu sei que já fluíram muitos versículos aqui, mas o segundo versículo que eu ia ler, segundo o meu script, é esse que eu vou ler agora, que é Mateus capítulo 11, verso 28. Interessante, eu ia começar por Atos 10, 38. E o segundo versículo seria Mateus 11, 28, né? Mas aprove a Deus que outros versículos fossem encaixados nesse meio tempo aí. Mas pensando que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, me saltou mesmo Mateus 11, 28, irmãos, porque quem está fazendo bem, quem está curando, quem está libertando, aí nos remete mesmo a esse convite de Jesus de Mateus 11, 28, ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu aumentarei as suas cargas. Diga, misericórdia. Mas quem já ouviu aquele negócio assim, Deus vai pesar a mão? Hã? Alguém já ouviu isso aqui? Já, não já? Pois não estou falando. É o contrário do versículo. É o contrário do versículo, porque Jesus disse, se está pesado, eu não vou aumentar o peso. Eu vou aliviar. Eu vou aliviar. Irmãos, como quem faz o bem
vai aumentar uma carga sobre quem já está sobrecarregado. É um paradoxo. É contraditório. Diga, não combina com Deus. Esse negócio de pesar a mão. Aí você pode falar assim, mas Deus não executa juízo? Sim. Mas quando não há mais lugar dele exercer misericórdia. Quando a pessoa já chegou num nível que ela mesma já não dá mais a Deus a oportunidade de exercer misericórdia, o juízo vem. Mas o juízo, irmãos, não é a primeira opção de Deus. Então, todos nós já ouvimos, Deus vai pesar a mão, abrir a sepultura. Deus vai coveiro para abrir a sepultura de alguém? Rapaz? Deus é coveiro, é? E vamos continuar aí, veja bem. E eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Diga, é leve. É leve, irmãos. Não existe esse negócio de Deus estar pesando a mão, não, irmãos. Porque as pessoas parecem, né? Não posso afirmar também, né? Porque, né? Não vou aqui incorrer no erro de julgar ninguém. Mas as pessoas parecem que leem assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu aumentarei a vossa carga. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou brabo e impaciente. Parece que elas leem assim, mas não, irmãos. A gente precisa ler e entender pelo Espírito que essa aqui é a vontade de Deus, porque o convite aqui é do próprio Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmãos, se está pesado, é tempo de correr para Jesus e não correr de Jesus. Há pessoas que quando o negócio aperta, elas correm de Jesus, né? Correm para bem longe, mas é tempo de correr para perto. Quantos conhecem a música? Eu fui falar uma vez a música da Laurinha, eu falei a musiquina, mas a música da Laurinha, em teus braços é meu descanso. Quantos conhecem essa canção? É tremenda, irmãos, é tremenda essa canção. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve habitando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei consolo ou descanso em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. A gente pode cantar no final, não pode? Pode. Pronto, está aí. Chegou mais uma nova para o culto de hoje. No final a gente vai nessa canção. E você vai cantar, irmãos, como quem crê nisso. Amém. Porque às vezes a gente canta só porque alguém escreveu, né? Só porque a letra existe e eles projetam aqui, a gente vai lendo, a gente sabe ler, né? A gente vai lendo e cantando. Mas a gente tem que cantar como quem crê. Diga, eu preciso cantar as verdades da palavra como quem crê. Irmãos, porque se a gente cantar por cantar, na hora que a pressão vem, aí você vai falar, quem é por mim? Não tem ninguém por mim. Eu estou sozinho, estou abandonado. Ninguém me ama, ninguém me quer. Isso é crise existencial, amém? E não é tempo mais da gente ter crises existenciais, né, gente? Nós sabemos a quem nós pertencemos. Nós pertencemos, irmãos, àquele que criou todo o universo. Eu acho interessante que, antes mesmo de Deus criar o homem, Ele preparou todo um cenário favorável. Quantos já pararam para pensar na ordem da criação? Deus criou, irmãos, todo um ambiente, provido de tudo, amém? E depois Ele cria o homem e coloca nesse ambiente. Só que tem gente que, diante de uma falta, de um momento de escassez, de um momento de pressão, de um momento adverso, parece que ela nem conhece a Deus, mas vamos pensar, Deus é um Deus proposital, amém? Deus não é um Deus aleatório. Então, imagina Deus criando o homem e fala, rapaz, essa criatura que eu criei precisa comer. Então Deus corre agora atrás do prejuízo, né?
Vamos criar alguma coisa aqui para esse homem comer, porque ele precisa comer. E aí, de repente, Deus se depara. Não, esse homem tem sede, ele precisa de água, eu preciso criar água. Não, irmãos, ele criou antes. Amém? Ele criou antes. Tudo aquilo que o homem poderia vir a necessitar para a vida, Deus criou antes. Deus preparou todo um cenário favorável, irmãos, e depois que o cenário estava pronto, Deus cria o homem e coloca lá, num ambiente totalmente favorável. Então, o apóstolo Pedro ele diz que Deus já nos deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Ele não nos dará, Ele já nos deu. Compete a nós tomarmos posse. Amém? Tomarmos posse. Então, se está pesado, está sobrecarregado, irmãos, é tempo de nos lançarmos nos braços do Senhor. Amém? Aleluia. É uma noite de refrigério mesmo. Aí você pode pensar, rapaz, mas está tudo tão bem para mim, por que ele está falando isso? No dia que o dia mal chegar, você vai se lembrar dessa mensagem. E ainda bem que fica gravada, porque, mas esse pastor está profetizando coisa negativa. Não, irmãos, vida real, diga vida real. O dia mal chega para todos, irmãos. No dia que o dia mal bater a sua porta, você vai precisar de algo que te sustente. Aí, de repente, não, está tudo tão bem, tudo tão favorável, está tudo perfeito, mas guarde a palavra, tenha um bom depósito aí. Tenha um bom depósito. Tenha um bom depósito, porque, irmãos, essa palavra vai ser a resposta para qualquer situação. E pensando sobre isso, como Jesus é específico, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que coisa maravilhosa, irmãos. Isso é uma âncora para a nossa alma. Amém? Isso é segurança para a nossa vida, irmãos. Saber que é dessa forma que o Senhor pensa ao nosso respeito. Saber que essa é a intenção do Senhor para conosco. O Senhor não está interessado, irmãos, em piorar aquilo que está ruim. Ele está interessado em te conduzir em pastos verdejantes e te levar para junto de águas de descanso. E ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, há uma âncora que te sustenta. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor me abandonou, porque o negócio está muito difícil. Não. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu cajado e a tua vara me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente, diga certamente. Certamente a bondade e a fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida. Agora, deixa eu perguntar um negócio aqui. Quem já ouviu aquelas pregações que diz que o Senhor está na esquina esperando para dar uma cajadada? Hã? Eu acho que todo mundo, né? Rapaz, o teu cajado e a tua vara me consolam. A função do cajado, irmãos, na mão de um pastor, porque quem é o seu pastor? Deixa eu perguntar, quem é o seu pastor? O Senhor é o seu pastor, amém? E o cajado na mão de um pastor não é para dar cajadada na cabeça de ninguém, não, viu, gente? É para trazer para perto. Aquela curvatura que tem ali em cima no cajado é exatamente para a ovelha que está caindo no precipício, no abismo, ele vai lá com todo cuidado e resgata aquela ovelha pelo pescoço, porque é a maneira que dá para resgatá-la. Amém? E as pessoas pregam que Deus está de olho para dar-lhe a cajadada na cabeça. Não, irmãos. O teu cajado e a tua vara me consolam. Há um cuidado de Deus, irmãos, que nos cerca de uma maneira tal que ainda que nós estejamos desatentos, porque muitas vezes, irmãos, a gente se envolve com o natural e está insensível às coisas do Espírito. Mas ainda assim, se você estiver desatento em algum momento, o cuidado de Deus está ali te cercando.
O cuidado dele está te cercando. Em alguns momentos, quando você está atento, né, ligado no Espírito, você percebe, você discerne. Mas até quando você está desatento, o cuidado de Deus está te cercando. O cuidado dele é permanente na sua vida. Amém. O cuidado dele é permanente. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmãos, Deus tem alívio para mim, Deus tem alívio para você, seja na área que for. Seja na área que for. E eu pensei em 3 ocasiões que Jesus fez a vontade de Deus, só para a gente corroborar essa ministração. São 3 situações distintas para mostrar para nós, irmãos, que em qualquer área da nossa vida que surjam necessidades, dificuldades, adversidades, Deus tem a resposta, Deus tem a solução, Deus tem o socorro, porque Ele é socorro bem presente. Ele é socorro bem presente. E eu pensei sobre aquela mulher lá de João capítulo 8, quem se lembra dela? Abra lá, por favor, em João capítulo 8, a partir do verso 1. Porque enquanto, irmãos, o mundo quer condenar, Deus quer perdoar. Então, uma pessoa já chega debaixo de julgo, debaixo de acusação, debaixo de condenação. Imagina Deus aumentando essa acusação. Não, Deus está no negócio de restaurar, de redimir. Deus está no negócio de trazer alívio. Deus está no negócio de levantar. Amém? Deus não é aquele que joga a última pá de terra, por assim dizer, né? A última pá de cal, tem uns que dizem terra, outros dizem cal, mas Deus não está enterrando ninguém não, viu gente? João capítulo 8, a partir do verso 1, a gente vê, irmãos, a misericórdia de Deus aqui, ela atuante, de uma maneira tão preciosa, de uma maneira tão precisa, de uma maneira tão graciosa, irmãos. É bem verdade que há pessoas que pegam esse texto aqui, e distorcem também, pensando que é uma licença para viver de qualquer jeito. Não, porque no final da conversa de Jesus com essa mulher, a gente vai ver qual que foi a hashtag Fica a Dica para ela, né? Mas tem gente que pensa, não, Jesus não está condenando ninguém, mas também ele não está aprovando uma vida desregrada. Amém? Mas veja aí, João capítulo 8, verso 1, Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher, ela foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Olha a sagacidade desse povo, né? Aí, o verso 6 diz, isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, não foi por Jesus, amém, acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Irmãos, nós podemos ver aí uma ilustração muito clara, muito precisa da misericórdia do Senhor em ação. Amém? Porque esses escribas e fariseus, eles eram legalistas, andavam todos tortos, todos errados, mas se sentiam no direito de condenar pessoas, de sentenciar pessoas. Mas, irmãos, Jesus, certa vez, ele disse que ele não veio para julgar o mundo, mas ele veio para salvar o mundo.
ele vai vir para julgar, amém? Ele vai vir para julgar, mas é no tempo certo. Mas a primeira vinda dele, irmãos, não foi para julgar, foi para salvar. Então, essa mulher, ela foi exposta, irmãos, em um ambiente de julgamento, em um ambiente de tripúdio, em um ambiente de acusação terrível. Que exposição barata! E Jesus, irmãos, ele não se deixava ser pressionado por ninguém e também não se impressionava com ninguém, porque não é o caso de hoje, mas esse texto a gente vê que a fala desses escribas e fariseus foi uma fala distorcendo a lei, porque de fato, se fosse encontrada uma situação de adultério, não era só a mulher que era para ser apedrejada, o homem também, mas aqui eles só trouxeram a mulher. Se ela estava adulterando, ela estava com o homem, sim ou não? Então o certo seria o quê? Trazer os dois. Eles já distorceram a lei aí de Moisés, trouxeram só uma parte da história. E Jesus, irmãos, eles queriam pegar Jesus de surpresa, eles queriam pegar Jesus no contrapé, por assim dizer, para ter do que o acusar. Mas Jesus, irmãos, ele era tão ligado com Deus por dentro que ninguém pegava ele de surpresa. Sabia que um crente que vive ligado no Espírito, nenhuma adversidade, nenhuma situação pega de surpresa? Agora, de onde Jesus estava voltando, irmãos, antes desse episódio? Do monte. O que ele estava fazendo no monte, irmãos? Dormindo? Não. Estava orando mesmo, se consagrando, buscando ao Senhor. Então, a gente pensa que as coisas na vida de Jesus aconteciam só porque Jesus era Jesus. Mas não era. É por causa da consagração, da entrega e da dedicação dele. E a boa notícia para você é que você é Jesus andando na terra hoje. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Cabeça e corpo não é a mesma coisa? Então Jesus se manifesta hoje na terra através da minha vida e da sua vida. E se nós ficarmos ligados no Espírito como Jesus era, irmãos, o diabo nunca vai nos surpreender. Esses escribas e fariseus é a figura do diabo querendo testar Jesus. Mas Jesus, irmãos, ele não se deixava enredar com nenhuma cilada, com nenhuma armadilha. Nós, como cristãos diligentes que somos, nós não precisamos nos deixar enredar com nenhuma cilada, com nenhuma armadilha, com nenhuma mentira do diabo, amém? Então, imagina essa mulher, irmãos, que situação constrangedora, vergonha extrema, uma exposição barata, como eu disse. E Jesus, irmãos, ligado por dentro, sabe? Ele não se moveu pela pressão. Tem muito crente se movendo pela pressão, mas Jesus não se moveu pela pressão. Jesus ficou ligado ali, espera aí. Vamos ver até onde eles vão. E eles insistiram. E quando eles insistiram, Jesus confronta. Quem dentre vocês estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que não foi Jesus que lançou a acusação contra eles, foi a própria consciência deles que os acusou. Amém. E mais um texto eu quero abrir com você em João capítulo 5. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Diga, Deus é bom. Ele está cuidando de mim. Agora mesmo. Aleluia, glória a Deus. João capítulo 5, irmãos. No verso 1 diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes pavilhões, claro, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, diga 38 anos, porque 38 dias, bastante coisa, mas 38 anos é mais coisa. 38 anos. Agora, deixa eu te falar um negócio. Esse homem não tinha 38 anos, tinha 38 anos que ele estava ali, desejando esse milagre das águas agitadas e ele ser o primeiro a entrar. Mas pela condição física dele, ele estava impossibilitado. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado?
Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Simples assim. 38 anos, irmãos. Ele estava ali numa posição que era possível que ele recebesse o milagre dele, mas era só uma pessoa. Cada vez que essa água era agitada pelo anjo, a primeira pessoa que entrava, ela era curada. E ele disse: Senhor, está complicado para mim, porque eu não tenho ninguém para me colocar nessa água quando ela é agitada. E quando eu vou com a minha limitação, alguém já foi, então eu perco a vez. Mas Jesus tinha feito uma pergunta bem pontual para ele: você quer ser curado? Era isso que Jesus estava perguntando para ele. Ele expôs para Jesus as impossibilidades. Mas as impossibilidades, irmãos, naturais, elas são apenas oportunidades do milagre acontecer. Porque ele expôs as impossibilidades. Senhor, quando eu tento ir, alguém já foi, eu não consigo, não tem ninguém para me colocar, enfim. Mas Jesus não considerou essas impossibilidades. Jesus só falou: levanta-te, toma o teu leito e anda. Mas eu penso, irmãos, que o que moveu Jesus a fazer isso não é só porque ele tinha poder para curar, é porque ele se movia em misericórdia e compaixão. Amém? Ele se movia em misericórdia e compaixão. E vendo aquele homem, irmãos, naquela situação de jugo, de dificuldade, nessa tentativa de receber o milagre dele, Jesus foi muito específico. Você quer ser curado? Quer ser curado? Ele poderia ter falado: quero. Mas ele foi explicar a situação. E deixa eu te falar um negócio. Quando nós explicamos a nossa situação para o Senhor, irmãos, não é pecado também não, viu? Fiquem livres, o Senhor te conhece, o Senhor sabe que tem hora que você vai ter que, Senhor, Ele já sabe. Ele é onisciente, Ele já sabe o que você está passando, o que você está pensando, a dúvida que às vezes está rondando a sua mente, mas às vezes é necessário, para te ajudar a exercer fé, você sentar com o seu Senhor. Está complicado o negócio. Eu preciso de uma intervenção divina. Pode fazer isso, irmãos, está tudo bem. E a resposta do Senhor é: tenha o que você está crendo. Receba a sua resposta. Eu tenho a solução que você precisa. É assim que o Senhor faz. Agora, a maneira, a forma, o método que Ele vai usar, isso aí não é com a gente, é com Ele. Mas, olha só, irmãos, que coisa tremenda. 38 anos esse cidadão estava ali na beira daquele tanque, irmãos. E não conseguiu o milagre dele. E Jesus fez uma pergunta bem específica: você quer ser curado? Ele: Senhor, está difícil, está complicado, isso, aquilo, eu não consigo, ninguém me ajuda, não sei o que, não sei o que lá. E Jesus olha para ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. Anda. Irmãos, é tempo mesmo de rompimento na nossa vida, em nome de Jesus. É tempo das impossibilidades darem lugar aos milagres que precisamos, que estamos crendo. Eu creio nisso. É tempo, irmãos, de coisas que ainda não aconteceram começarem a acontecer. Esse é o tempo. Diga: esse é o tempo. Agora é a minha vez. É desse modelo, rapaz. É assim que Deus faz. Aquilo que, ainda não aconteceu, chegou o tempo de acontecer. Em nome de Jesus. Mas já passou muito tempo, 2 meses. 38 anos, gente. 38 anos. É muito mais tempo. Mas eu estou declarando a palavra, pastor. Tem 5 anos e o negócio não muda. Continue na palavra, não saia da palavra. Você sabe por que o milagre aconteceu na vida desse homem? Porque tinha 38 anos, ele estava na posição. Ele estava lá, ele não foi para casa, ele não jogou a toalha, ele não desistiu. Até porque se ele tivesse desistido, ido embora para casa e se prostrado em cima da cama do leito dele, Jesus não ia encontrá-lo na posição de fazer o milagre. Fica na posição, fica na palavra, porque o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer, ainda que pareça que está demorado, mas está tudo bem. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você.
Deus está cuidando de você. Aleluia. Nós vemos aqui Jesus perdoando aquela mulher, vemos aqui Jesus curando esse homem enfermo. E eu quero mostrar uma última situação que Jesus, movido por compaixão e misericórdia, ele fez algo, que é João capítulo 6, a partir do verso 1. E daqui a pouco a gente vai ministrar um pouco ao Senhor, irmãos, conscientes dessas verdades, porque fazem toda a diferença. Amém? João capítulo 6. Eu peguei situações bem distintas aqui. Nós sabemos que teve situações de um pai com um filho lunático que Jesus libertou também. Muitas coisas Jesus fez em vários âmbitos. E eu estou trazendo coisas distintas, irmãos, para você entender. Às vezes o meu desafio, a área que eu preciso de uma intervenção é uma, a área que você precisa é outra. Eu quero te dizer que seja a área que for, Deus tem um arsenal ilimitado. Deus tem a solução, seja em qualquer área que você precise da intervenção. Nós não estamos em um número muito grande hoje, ok, mas há diversas situações que pessoas estão crendo. Nesse número reduzido hoje, Deus tem a resposta para todas as situações. Deus tem a solução para o que você precisa. Então, João capítulo 6, verso 1. João capítulo 6, verso 1 diz assim: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar o que comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se. Pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando todos estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Mas veja, irmãos, Jesus, diante de uma multidão que estavam seguindo para ouvir os ensinamentos dele, porque tinham visto ele fazer grandes curas. E Jesus sabia que esse povo estava há algum tempo sem se alimentar. Amém? E Jesus sabia que esse povo precisava, a necessidade daquele povo naquele momento era do alimento. E Jesus chama Filipe, onde é que a gente vai arrumar pão para esse povo? E Filipe fala: Rapaz, nem todo o dinheiro que a gente tem seria suficiente para cada um receber só um pedaço. Mas Jesus, ele já sabia o que ele ia fazer, irmãos. Então nós vemos aqui que havia uma multidão ali para ouvir a Jesus, mas essa multidão faminta, essa multidão necessitada do alimento físico, e Jesus providenciou exatamente o que aquele povo precisava. E aí você pode olhar para você hoje e dizer: o que eu preciso é isso. Então é isso que eu vou receber. Nós vemos Jesus perdoando aquela mulher que foi apanhada em adultério. Nós vimos Jesus libertando aquele homem, curando aquele homem que estava há 38 anos sem conseguir o milagre. Vemos agora Jesus alimentando uma multidão com 5 pães e 3 peixinhos. E se você for continuar a ler os evangelhos, você vai ver muitas outras ações de Jesus alcançando necessidades distintas. O que eu quero trazer com isso? Eu trouxe 3 episódios distintos para deixar claro para você qual é a sua necessidade. Deus tem a resposta, Deus tem a solução. Amém? Nada é demais para que Deus possa resolver.
Nada é muito grande demais para Deus resolver. Nada, irmãos, nada, nada. Se os nossos olhos estiverem nele, ainda que esteja apertado, esteja complicado, esteja, como diz o pessoal, o sangue dando na canela, mas tudo vai bem, porque você tem um que cuida de você. Você tem um que cuida de você. Amém. Se os seus olhos estiverem nele, irmãos, tudo vai se resolver. Tudo vai se resolver. Eu creio, irmãos, que é uma noite de refrigério. É uma noite de renovo. É uma noite de expectativas serem mudadas. Às vezes a expectativa é que tudo vai dar errado, mas Deus está dizendo, tudo já deu certo. Tudo já deu certo. Talvez você pense, rapaz, mas eu já fiz tudo que estava ao meu alcance. Está na hora de deixar Deus fazer o que só Ele pode fazer. Temos diligência, nós somos pessoas que têm bom senso. Sabemos que há coisas que competem a nós fazermos. Mas quando você já fez tudo, já orou, já declarou, já confessou, já repreendeu o diabo, é hora de descansar. E às vezes, irmãos, a parte mais difícil é o negócio de descansar. Meu amigo, é o negócio de descansar. Porque parece que, como diz o pessoal, parece que o céu está de bronze. Não, o céu não está de bronze. Deus não está contra você, Ele é por você. E tudo vai bem. Tudo vai bem. Você tem um pai que cuida de você. Um último texto. E já vou pedir para o Davidson se achegar. Mas abra lá em Hebreus, no capítulo 4, Hebreus, capítulo 4, a partir do 14. Diga, Deus é bom. Ele está falando comigo. Aleluia. Irmãos, tinha um ministro muito ousado no Verbo da Vida. Ousado, engraçado, da fé mesmo. Ele partiu para o Senhor até novo. Mas ele era interessante. Ele falava assim, rapaz, eu vou pregar para mim, vou deixar você ouvir. O cara era bom, viu, gente? Ele partiu para o Senhor cedo. Mas eu vou falar um negócio, ele fez a diferença aqui nessa terra. O nome da peça, Rosilon Lourenço. Pensa num cabo desenrolado. Gente do céu. Ah, mas por que ele morreu? Isso aí não é da minha conta e nem da sua. Partiu novo para o Senhor, mas se ele completou a carreira dele, está tudo bem. Mas ele, às vezes, ele ia trazer uma mensagem, ele falava, eu vou pregar para mim, vou deixar você ouvir. Vou pregar para mim, vou deixar você ouvir. Amém? Veja aí, Hebreus 4, a partir do verso 14. Rosilon Lourenço, saudoso Rosilon Lourenço. O último preletor da última formatura do Rema que a gente estava em Curitiba foi ele. 2019, né? Ele foi o preletor da turma do Rema, que foi o último ano que a gente estava em Curitiba e foi tremendo, irmãos, tremendo. Kelly e Leonel estavam nessa vibe aí, estavam. Que homem de Deus aquele Rosilon, gente, que saudades que dá dele às vezes, mas sabemos que ele está desfrutando lá na glória da presença do Senhor. Sabemos disso. Hebreus 4, 14, diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Por que eu estou abrindo esse texto? Você percebeu que eu trouxe situações distintas de
socorro de Deus na vida de pessoas, perdoando uma mulher em pecado, curando um enfermo, alimentando uma multidão. E eu quero que você saiba, irmãos, que essa ocasião oportuna que o escritor aos Hebreus está falando é aquela necessidade que você sabe que precisa de uma intervenção divina, é ali que o Senhor vai agir. Amém? Não importa a área, não importa o tempo que isso está te atribulando, o que importa é que se você puder crer, Deus pode fazer. Diga, se eu puder crer, Deus pode fazer. Amém? Ô David, você pode vir, por favor?